Olá, eu sou o Leonardo Santana, sou o criador da empresa Freehand Comunicação Visual e também sou o criador desse workshop Criar Matriz de Bordado. Bom, e nesse workshop eu vou mostrar para você como pessoas comuns conseguiram aprender a criar as suas matrizes do absoluto zero. Isso mesmo, como pessoas comuns elas aprenderam a se tornar livres de programadores de matriz de bordado, se tornar livre de doações de matriz de bordado, seja no Facebook, seja na internet ou em qualquer parte das mídias sociais. Eu vou ensinar para você como você pode criar as suas próprias matrizes de bordado e com isso ter o seu negócio na palma das suas mãos, sem ter que depender de ninguém, sem ter que depender de terceiros ou pessoas que façam alguma coisa, algum tipo de trabalho em relação a matrizes para você. Bom, eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, e se eu tivesse no seu lugar ouvindo isso, eu também duvidaria dessa super promessa. Mas a razão de eu estar te falando isso é porque eu aprendi a criar as minhas próprias matrizes de bordado do absoluto zero. E também, através desses anos, eu venho ensinando muitas pessoas a criarem suas próprias matrizes de bordado. Eu quero te mostrar alguns estudos de caso de algumas pessoas que conseguiram sim criar suas próprias matrizes de bordado através desse curso Criar Matriz de Bordado. Meu nome é Leonardo e vim falar um pouquinho sobre o curso de criação de matrizes de bordado do Leonardo Santana e como que ele me ajudou a progredir nesse ramo de bordado computadorizado. Eu não vivo do bordado computadorizado, eu tenho o meu trabalho, mas a minha esposa é artesã. A gente resolveu fazer isso como uma renda extra e para mim até vira um certo hobby, né? Por eu estar com ela e é uma coisa prazerosa. E antes do curso, a gente bordava e muitas matrizes feitas por outras pessoas, doadas, e a gente não tinha noção nenhuma de como consertar, porque muitas vezes a gente pegava matrizes com aqueles pequenos erros, né? Só que a gente tinha que se conformar com aqueles erros. E eu sempre quis fazer um curso, só que eu nunca achei um curso online que eu pudesse fazer em casa, né, que eu não tenho muito tempo para fazer por fora, que me mostrasse uma segurança. E acabei, né, fuçando, né, entre esses grupos de bordado, de matrizes, achei sobre o curso do Leonardo e resolvi fazer. E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. É um curso muito completo. Ele não é maçante, as aulas dele é bem objetiva. Eu já terminei o segundo módulo e com esse aprendizado do primeiro módulo, que é o iniciante, o segundo, que é o avançado, eu já consigo fazer a maioria de coisas que eu resolvo, né, que eu penso em fazer. Um exemplo aqui, ó, chaveirinhos de aplique feitos por mim. Peguei a imagem na internet, comecei do zero, todos eles. Então, você que quiser fazer o curso pode fazer sem medo, que não só isso, como qualquer outra matriz você vai conseguir fazer. Matrizes que a gente acaba pegando, comprando na internet e você percebe que ela vem com um erro, com uma coisa que você não gostou muito. Você consegue, com esse aprendizado que você adquire, modificar, fazer uma coisa diferente naquela matriz já feita. Você consegue modificar ela do jeito que você quiser. Então, hoje em dia, eu olho para um desenho bonito e eu já vou imaginando na minha cabeça como que eu posso fazer aquele desenho em matriz. Isso é muito legal, porque o curso te dá essa ampla visão. Ele te ensina várias formas de fazer um objeto. Então não é um caminho reto que você pode daquele jeito e se não der certo não deu. Não, ele te ensina forma A de fazer, forma B, forma C. Então se não deu de um jeito, pode tentar do outro que vai dar certo, entendeu? Então é um curso muito legal de se fazer, sem contar que no meio do curso você pode entrar em contato com o Leonardo
mandar mensagem para ele. Ele é extremamente solícito, ele ajuda, um cara muito gente boa. E sem contar, tem um grupo no Facebook, você pode postar, ele está sempre postando vídeos, né, de ajuda. Tem um grupo no WhatsApp de alunos e um sempre ajudando o outro. Um aluno vai e posta um desenho que ele fez, aí as pessoas dizem se ficou legal, fazem aquela crítica construtiva, se pode melhorar aqui, aí se pergunta uma dúvida, tem sempre alguém tentando te ajudar. Então, quando você adquire o curso, você não adquire só o curso, você adquire, você acaba fazendo até amigos, né, que estão nessa mesma, nesse mesmo objetivo que você. Então é isso, vale a pena fazer o curso. Hoje em dia, nada para mim é impossível. Minha esposa pega um desenho e fala assim: Léo, dá para fazer? Dá para fazer. Antes do curso eu ia falar: não sei, não dá para fazer. Mas hoje em dia eu posso falar: dá para fazer, porque com um curso eu consigo fazer, não vou dizer tudo, mas 99% a gente resolve. Valeu, pessoal! Bom, antes de eu te contar como você pode aprender a criar suas próprias matrizes de bordado, eu vou te contar um pouco da minha história e como eu cheguei nesse curso, como eu desenvolvi esse curso Criar a Matriz de Bordado. Vou te contar a minha história porque talvez ela pode ser parecida com a sua, ou talvez você pode ter tido as mesmas dificuldades que eu também tive. A verdade é que eu sou de uma família normal, né? Uma família de classe média, onde tem um pai, uma mãe, 3 irmãs. E os nossos pais sempre nos ensinaram a ser independentes, a procurar o nosso próprio caminho e fazer a nossa vida da melhor maneira possível. E com 15 anos eu comecei a trabalhar, né? Entrei numa loja de autopeças e nessa loja, nessa empresa, eu não fiquei por muito tempo, fiquei uns 6 meses porque eu não gostei de ficar lá e decidi sair dessa empresa. E depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei por 6 meses parado, sem trabalhar, sem praticamente fazer nada, somente estudando. E surgiu a oportunidade para mim de entrar numa empresa de bordados e também entrar numa escola de menor aprendiz, onde eu estudava outras coisas fora aquilo que eu estudava na escola já, com a possibilidade de arrumar alguns empregos. E eu fiquei nesse tempo aí de 3 meses nessa vida, onde de manhã eu ia para essa escola de menor aprendiz, à tarde eu trabalhava no bordado e no período noturno eu realmente estudava, né? E tudo isso eu fazia de bicicleta, era muito cansativo. Até um dia que surgiu uma grande oportunidade para mim fazer 2 entrevistas nesta escola de menor aprendiz e eu fui decidido e fiz essas 2 entrevistas. Em uma entrevista eu passei e na outra não. E também tinha o convite de trabalhar em tempo integral no bordado, onde eu já fazia um tempo. E surgiu uma grande dúvida no meu coração se eu ia realmente trabalhar nessa grande empresa onde eu tinha conseguido através da escola de menor aprendiz ou se eu ficava no bordado. A verdade é que eu comecei a conversar com as pessoas da minha família, com alguns amigos, e eles me direcionaram a optar pelo bordado. E a verdade é que também eu já estava gostando mais do bordado, eu já estava apaixonado pela criação de matriz de bordado e optei realmente e escolhi ficar trabalhando em tempo integral com criação de matriz de bordado. Eu confesso que quando eu comecei a criar as matrizes de bordado, eu assustei porque era uma coisa muito complicada para mim, afinal de contas eu nunca tinha entrado em um bordado, nunca tinha visto como se criava uma matriz de bordado e o rapaz que me ensinava, ele era muito bom. Já fazia 3 anos que ele trabalhava com isso, ele fazia matrizes muito bonitas, matrizes simples, matrizes complexas e aquilo encantou os meus olhos. E quando eu comecei a criar, né, desenvolver as minhas próprias matrizes de bordado e quando essas matrizes elas iam para a máquina e elas começavam a ser bordadas, o orgulho, a satisfação era muito grande porque você via aquilo que você tinha criado no computador sendo realmente confeccionado, realmente sendo bordado ali. E o orgulho maior ainda quando você via essas peças andando pela rua, quando você via essas pessoas vestindo a roupa que você tinha feito, o bordado que você tinha feito. Então para mim era muito legal, um orgulho, uma satisfação. E depois de 2 ou 3 anos nessa empresa, esse rapaz que me ensinou, ele saiu
da empresa de bordados e eu com 19 anos assumi como chefe, né, naquele setor e fiquei ali por 7 anos. Então eu fiquei por 7 anos aprendendo, 7 anos ganhando conhecimento, ganhando experiência, não só a respeito de criação de matriz de bordado, como também no próprio bordado, porque horas eu trabalhava no bordado e horas eu trabalhava na máquina também. Lá tínhamos várias máquinas industriais e era muito legal mesmo. A verdade é que 7 anos se passaram e a minha paixão por criação de matriz de bordado ela aumentava cada dia. Mas como tudo na vida, talvez nada dura para sempre, eu decidi sair dessa empresa. Não porque a empresa era ruim, muito pelo contrário, a empresa era muito bom, o salário era muito bom, mas eu decidi trabalhar por conta própria, eu decidi dar um upgrade na minha vida e começar algo do zero. Foi quando eu fiz, né, um acerto com essa empresa, saí tudo amigável, tudo muito legal, ainda tenho o meu ex-patrão como meu grande amigo e comecei a trabalhar por conta, criando matriz de bordado para terceiros pela internet. E quando eu comecei a trabalhar pela internet, através da minha casa, criando matriz de bordados, eu conheci muitas pessoas. E aquele mundinho pequeno de apenas um bordado na cidade começou a se transformar num mundo realmente muito grande, onde eu conheci várias pessoas, onde eu conheci vários outros programadores, onde eu conheci vários outros operadores de máquina. Eu fiquei surpreso com o tanto de outras pessoas que eu conhecia que também desenvolviam matrizes de bordado e mais pessoas ainda que bordavam e que não sabiam criar suas próprias matrizes de bordado. E isso me encantou porque agora eu não só criava matriz de bordados para mim, né, ou para uma empresa só, mas eu criava matriz de bordados para o Brasil inteiro, literalmente, vários estados do Brasil. E quando pessoas de outros países começaram a me pedir matriz de bordado, eu comecei a dar, né, aquilo que eu tinha. Foi muito legal, porque não era mais algo nacional ou algo apenas da minha cidade, mas a minha paixão, a minha arte estava alcançando outros países e com isso a satisfação e a alegria era muito maior. E depois de ficar por 6 meses trabalhando dessa maneira em casa, pela internet, prestando serviço para terceiros, para outras pessoas, eu comecei a perceber algo nessas pessoas. Eu comecei a perceber algo nos grupos de bordados do Facebook. É que realmente tinha muitas pessoas. E essas muitas pessoas queriam aprender a criar suas próprias matrizes de bordado, assim como eu sabia fazer. Essas pessoas elas queriam se tornar livres, elas queriam não mais ter que depender de programadores, não mais ter que depender de doações de matrizes, não mais ter que ficar esperando horas ou esperando até mesmo dias para receber a sua matriz. E muitas vezes quando recebia a sua matriz, essa matriz ela vinha com defeitos, ela vinha com falhas e com isso as pessoas perdiam dias da semana, perdiam feriados, sábados, domingos com sua família por conta de ter que trabalhar por isso. E as pessoas elas me pediam coisas simples que muitas vezes eu entregava e tinha até meio que dificuldade de cobrar de tão simples que eram essas coisas que eu entregava para elas. Foi quando eu tive a ideia realmente de começar a ensinar essas pessoas a criar as suas próprias matrizes de bordado. Foi quando eu comecei a publicar nas redes sociais, através do YouTube, alguns vídeos tutoriais ensinando essas pessoas a criar matrizes de bordado. E a verdade é que não deu muito sucesso, porque se você não tem um passo a passo, se você não tem uma metodologia, as pessoas elas até recebem as informações, porém elas não conseguem dar seguimento, elas não conseguem dar continuidade naquilo que você passa e muitas vezes elas não aprendem nada. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisaria realmente criar um passo a passo, uma metodologia onde essas pessoas pudessem criar suas matrizes de bordado, aprendendo do início, o meio e o fim, aprendendo realmente um passo a passo para chegar no resultado tão esperado que é criar matrizes de bordado. E depois de tanto tempo, 6 meses ou um pouco mais de 6 meses trabalhando na internet, ajudando essas pessoas, foi que eu decidi realmente criar o curso Matrizes de Bordado. E eu confesso que eu relutei um pouco no começo, porque afinal de contas eu sabia e sei muito bem criar matriz de bordados, mas eu não tinha ainda noção se eu saberia ensinar essas pessoas a como criar as suas próprias matrizes de bordado do absoluto zero. Então eu decidi realmente criar esse curso. Então eu trabalhava o dia todo
Eu me lembro que quando eu chegava em casa, eu me trancava no quarto e eu comecei a gravar as videoaulas, eu comecei a gravar o passo a passo, o método para essas pessoas aprenderem a criar suas matrizes de bordado do absoluto zero. E criando esse passo a passo, eu aprendi ou eu discerni duas sacadas muito legais, dois princípios fundamentais que você, que talvez nunca tenha criado matriz de bordados, precisa aprender para dar esse próximo passo na sua vida. E para mim, como programador de matriz de bordado, era até cômodo continuar apenas como programador de matriz de bordado. Afinal de contas, eu ganhava para isso e as pessoas se tornavam dependentes de mim. Ou seja, aquela pessoa que criava uma matriz de bordado comigo, que pedia o meu serviço, ela voltava a pedir esse serviço. Mas eu estava meio que cansado disso, eu queria realmente ensinar as pessoas a criar suas próprias matrizes de bordado. Foi quando eu decidi realmente criar esse curso ensinando essas pessoas. E nesse processo eu descobri uma nova paixão na minha vida, além de criar matrizes de bordado, que era ensinar novas pessoas, ensinar novos alunos a criar matriz de bordado do absoluto zero. Bom dia, pessoal, eu me chamo Fábio, sou de Sorocaba, estou aqui para gravar um depoimento referente ao curso de programador de bordados, que é dado pelo Leonardo Santana. É uma pessoa que tem ajudado muita gente, me ajudou muito no momento difícil, quando eu fiquei desempregado. Primeiramente queria agradecer muito ele e falar para vocês que se tiverem em dúvida se fecha ou não fecha esse curso, eu garanto, fecha porque ele muda a vida da gente, ele dá uma perspectiva melhor pra gente. Como disse, né, tô aqui gravando esse vídeo para o Leonardo, apenas para fazer uma indicação para ele, um vídeo curto, elogiando muito ele, o trabalho dele, o profissionalismo dele, a dedicação que ele tem nesse projeto dele, de ensinar a criar matrizes de bordados, né, e eu tenho aprendido muito com os cursos dele. Então, se você está tendo a oportunidade de ver isso, feche com o Leonardo Santana. Feche com ele, que da Freehand, que você terá muito sucesso. E vamos em frente. Estou aqui em Sorocaba, sou de Sorocaba. Meu nome é Fábio Roberto Correia e agradeço. Obrigado. Antes de eu te explicar como realmente o nosso curso funciona, eu vou explicar para você o que a maioria das pessoas fazem para entrar no ramo de criação de matriz de bordado. A primeira coisa que essa pessoa faz, ela pensa em comprar uma máquina de bordado. E ela vai, pesquisa alguns preços e ela vai e compra realmente a sua máquina. E muitas vezes ela gasta aquilo que ela tem e aquilo que ela não tem, porque é um investimento até um pouco alto em uma máquina de bordado. E depois que ela compra a sua máquina de bordado, ela fica feliz da vida, porque ela vai dar continuidade no seu sonho, que é ser independente ou realmente trabalhar com a sua paixão, que é bordados. E aí ela pensa, bom, eu tenho a minha máquina, agora eu preciso de um programa, de um software que desenvolva matrizes ou que me possibilite a criar matrizes. E pesquisa na internet e ela vai achar basicamente dois softwares, PadDesigner e WinBeard. São softwares bons, porém eles não são completos. Eles não te dão a oportunidade de você criar matrizes de bordados do absoluto zero. Mas essa pessoa mesmo assim, agora ela tem a máquina, ela tem o programa e ela pensa, bom, agora eu preciso realmente aprender a criar as minhas próprias matrizes. E o que ela faz? Ela corre para o YouTube da vida e ela vai pesquisar como criar matrizes de bordados pelo YouTube. E a verdade é que lá tem algumas informações sim, porém essas informações elas não estão completas. Eu te falei no começo que eu mesmo disponibilizei essas informações, porém não tinha uma metodologia ou um passo a passo que ensinava ou que ensina essas pessoas a criar matrizes do início, do meio e do fim. Então essas pessoas recebem algumas informações, veem alguns vídeos, porém elas não saem do lugar. Aprendem poucas coisas, mas o seu negócio não anda, o seu negócio não caminha com as suas próprias pernas, vamos dizer assim. E aí que entra o desespero, né? Porque a pessoa ela gastou para comprar a sua máquina, gastou tempo assistindo vídeos no YouTube e ela ainda não aprendeu a criar suas próprias matrizes. E aí quando a pessoa ela entra no que eu chamo de ciclo
da dependência, ela corre atrás dos programadores de matriz de bordado, ou ela corre nas doações de matriz de bordados que acontecem em grupos do Facebook ou em qualquer parte da internet. E aí ela pensa, pronto, está resolvido os meus problemas. Agora eu tenho uma máquina, eu tenho um programa, embora eu não sei usar, mas eu tenho uma pessoa que faz as matrizes por mim, ou eu tenho lugares que eu pesquiso e acho essas matrizes. É uma verdade até que um pouco legal, mas tem um outro lado da moeda que eu quero te mostrar, que essas pessoas, quando elas ficam nesse ciclo da dependência, muitas vezes elas têm dor de cabeça com isso, pelo simples fato de ter que depender de outra pessoa para basicamente tocar o seu negócio. Ou seja, ela gasta dinheiro comprando matrizes, ela gasta tempo procurando matrizes, e quando ela compra e quando ela acha, muitas vezes não está do agrado dela. Muitas vezes vem com defeito, ou muitas vezes demora muito para chegar essas matrizes, ou muitas vezes nunca chega essas matrizes, e muitas vezes essa pessoa perde tempo, perde dinheiro, perde linha, perde entretela, enfim, ela perde os seus produtos, ela perde clientes, porque ela não consegue desenvolver as suas próprias matrizes de bordado. E talvez você tenha passado por tudo isso que eu te falei, ou talvez você esteja passando por isso, e você se encontra até mesmo triste, falando, poxa vida, o meu sonho está indo por água abaixo, o sonho de ter o meu negócio próprio, o sonho de dar vida às minhas ideias e às ideias dos meus clientes através de matriz de bordados não está acontecendo. Mas você pode ficar feliz agora, porque eu vou te ensinar como criar suas próprias matrizes de bordados do absoluto zero, porque nós desenvolvemos uma metodologia, nós desenvolvemos um curso que te ensina do início, do meio e do fim. Bom, primeiramente, para você criar suas próprias matrizes, você precisa de algo muito específico, que é um programa, um software chamado Wilcom, ou Wilcom Embroidery Studio. Léo, o que é esse programa? Esse programa é um programa que te possibilita editar matrizes de bordado, e mais do que isso, ele te possibilita criar matrizes de bordado do absoluto zero através dele. Eu venho usando esse programa desde 2009. Quando eu comecei a criar matriz de bordados, eu comecei criando com esse programa. E eu posso te garantir que esse programa é muito bom. Ele é muito top mesmo. Porque você tem várias matrizes que você já comprou, que você já baixou, e através desse programa você pode editar essas matrizes, você pode mexer e modificar essas matrizes. Um exemplo. Você tem várias matrizes em PES, mas a sua máquina ela lê em GEF. Você fica, meu Deus, e agora como que eu vou fazer? Tem que pedir para um programador converter essas matrizes para mim? Não. Através do Wilcom você mesmo pode aprender como converter as suas próprias matrizes de PES para GEF, de GEF para PES ou de qualquer outra versão, porque ele lê todas as versões de matrizes de bordado. Esse software ele é muito bom, porque além de fazer tudo isso que eu já te falei, ele te possibilita criar novas matrizes de bordado do absoluto zero, porque ele tem várias ferramentas onde você cria matrizes com essas ferramentas, e através dessas ferramentas e da combinação dessas ferramentas, você vai criando e criando novas e novas matrizes. Nesse curso você aprende pelo método da combinação. Talvez você e eu, no começo, eu achava que a criação de matriz de bordado era um bicho de 7 cabeças. Mas na verdade não é. Quando você tem um programa como esse, o Wilcom, que é muito bom, que ele é top, você consegue realmente criar matrizes, você precisa entender o processo da combinação, que é que a maioria das pessoas não conhecem, não entendem e por isso não criam suas próprias matrizes. O processo de combinação é você pegar uma ferramenta do Wilcom, combinar com outra ferramenta que vai te dar outro resultado. Eu quero te dar um exemplo. Você pega a chave do seu carro, você tem a chave do carro, você tem o carro e você tem a gasolina. Ou seja, a chave do carro por si só ela já faz uma coisa, o carro por si só já faz outras coisas e a gasolina por si só também faz outras coisas. E quando você junta essas três coisas, a chave, o carro e a gasolina, você consegue andar, você consegue ir para vários lugares. No processo de combinação é basicamente isso. Quando você aprende o que uma ferramenta faz, o que outra ferramenta faz, o que outra ferramenta faz, e quando você aprende a combinar essas ferramentas, você começa a chegar em outros lugares.
É claro que há vários tipos de matrizes, vários tipos de pontos que nós ensinamos, mas basicamente para você entender, é que algumas ferramentas, ela por si só já dá um belo resultado, já faz uma matriz. Outras matrizes precisam de várias ferramentas combinadas para chegar em outros resultados. E eu sei que você deve estar se perguntando, Léo, então é muito difícil eu criar minhas próprias matrizes. Não, não é, porque nós temos esse método e esse passo a passo. Você não precisa ser o expert em computador, você não precisa aprender a dominar nada sobre computador. Se você está conseguindo assistir esse vídeo, se você consegue ligar o seu computador, se você consegue ver vídeo no YouTube, se você sabe usar um mouse e um teclado, você consegue aprender a criar matrizes de bordado através desse processo que eu te falei de combinação, onde você tem um programa muito bom que é o Wilcom, onde você tem várias ferramentas que são muito boas, que te dá um belo resultado e que quando você combina essas ferramentas também, você terá outros resultados muito bons. A verdade é que quando você vê alguma imagem na internet, digamos que você ponha lá no Google imagem da Marvel e você quer criar uma matriz da Marvel, de um super-herói. Quando você vê aquela imagem, você automaticamente vai saber quais ferramentas você vai usar e quais ferramentas você vai combinar para poder criar aquela matriz de bordado. Eu me lembro que no começo para mim era difícil porque eu não conhecia, eu não sabia criar matriz de bordados, mas quando eu fui conhecendo o Wilcom, quando eu fui aprendendo e quando eu fui combinando as ferramentas, era muito legal porque quando chegava uma nova imagem para mim, eu via aquela imagem e antes mesmo de eu começar o processo de criação de matriz, eu já sabia quais ferramentas eu ia usar e mais, eu já sabia qual o resultado da combinação daquelas ferramentas ia me dar. Então você vai ter essa capacidade de realmente conhecer e de realmente saber, poxa, se eu combinar essa ferramenta mais essa ferramenta, eu vou ter tal resultado e eu vou conseguir criar a minha matriz de bordado. Como naquele exemplo do carro que eu te dei, se eu combinar a chave, o carro e a gasolina, eu vou conseguir andar? Sim, se você combinar essas ferramentas, você vai conseguir criar suas próprias matrizes e o seu negócio vai começar a literalmente andar com as suas próprias pernas. Você não vai ter que ficar mais dependendo de programadores, dependendo de doações, você não vai ter que entrar nos grupos gritando, pelo amor de Deus, alguém passa essa matriz para mim porque eu não tenho. Você não vai ter que ficar lá de joelhos basicamente, rezando, implorando para que os programadores entreguem as suas matrizes, porque agora vai depender somente de você. Vai depender da sua criação, vai depender das suas ideias. Você vai poder criar as suas próprias matrizes de bordado. E aquele seu sonho de ser independente, aquele seu sonho de dar vida às suas ideias, às ideias do seu cliente, com a sua arte, com a sua paixão, que é criar matriz de bordado, começa a se tornar algo real. Olha, o nosso tempo está acabando e eu preciso finalizar essa primeira parte do nosso workshop. A verdade é que é muitas informações realmente, e nesse primeiro vídeo eu te mostrei como você faz para sair desse ciclo da dependência, de depender de programadores, depender de doações de matrizes, que é realmente criar as suas próprias matrizes. Quando você aprende a criar suas próprias matrizes, você sai desse ciclo. E no próximo vídeo eu vou te ensinar duas ferramentas. Eu vou te mostrar duas ferramentas na prática do Wilcom, como que você faz para criar suas matrizes com essas ferramentas, e eu vou te ensinar como também combinar essas ferramentas, como eu te falei um pouquinho antes nesse vídeo. Enquanto isso, eu peço que você faça algumas coisas. Eu preciso que você role a sua página aí embaixo, onde vai ter uma parte para você deixar os seus comentários, que para mim realmente é muito importante. Eu preciso do seu feedback. Deixe os seus comentários aí abaixo do que você está achando desse workshop, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, que eu garanto, eu vou fazer o possível para responder todos os comentários. Você também pode clicar no botão que tem aí para você conhecer outros vídeos nossos no nosso canal no YouTube e conhecer um pouquinho mais sobre nós. E você pode também estar compartilhando, curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo WhatsApp, enfim, ajudando mais pessoas a ter acesso a essas informações, onde possibilita a criação de matriz de bordados. Meu nome é Daniela Petrini, eu sou do ateliê Dani Petrini Patchwork, agora Dani Petrini Patchwork Bordados.
E antes eu não sabia nada. Sempre amei artesanato, bordados. E eu vivia atrás de programador para fazer matrizes para mim. Aí era aquela enrolação, faço, dava aquele preço absurdo que a gente não conseguia pagar. Ou que não é que não conseguia pagar, a gente não achava justo. Ou pegava o trabalho para fazer também e não entregava nunca. Isso tudo vai cansando a gente, né? A gente que trabalha com artesanato, que gosta, a gente acaba perdendo cliente, né? Aí eu vi o Leonardo Santana, resolvi fazer o curso. Meninos, vocês não têm ideia, é muito bom. Hoje eu crio as minhas matrizes, sabe? A gente vê imagens e poder criar as matrizes é muito bom. É um aprendizado enorme no curso. Na minha opinião, é o melhor programador de matrizes que eu conheço, Leonardo Santana. Aprendo muito com ele, aprendi muito com ele. Ainda não terminei o curso, o módulo 2, ainda não terminei, mas já faço as minhas matrizes, faço os PET termocolantes, já estou fazendo embalagens para as lojas do shopping, olha. Essa aqui é da coleção Cactus. Eu mesma que fiz essa matriz. Camisetas do meu ateliê. Eu mesma já estou fazendo. A clientela aumenta muito, porque você não está mais dependente de outra pessoa. Você é um profissional que você pode criar suas matrizes. Para quem trabalha em casa, para quem tem ateliê, para quem trabalha com uniformes, enfim, uma imensidão. É muito bom. Na minha opinião, Leonardo Santana é o melhor programador de matriz que tem. E ele não só vende curso, ele dá um pós-curso. Tudo que você precisa saber, ele está ali para te explicar. Explica tudo muito bem, é paciente. Então, o que mais que eu poderia falar? Faça o curso. Faça que você não vai se arrepender. É muito aprendizado, é muito bom. A clientela aumenta muito. Você só tem a ganhar com esse curso. Só a ganhar. Mais nada. É muito bom. Faça o curso. Beijo para todos.